não é apenas uma análise política. É a história de um choque de titãs que está redefinindo as relações internacionais e desafiando a própria ideia de democracia. De um lado, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Do outro, o presidente americano. E no centro dessa tempestade, o destino de Jair Bolsonaro, o ex-aliado que se tornou o elo mais frágil de uma perigosa cadeia de eventos. Como historiadores do futuro, podemos olhar para este momento e ver o reflexo de um passado turbulento, mas também um ponto de inflexão. O que está em jogo não é apenas o futuro político de Bolsonaro, mas a própria soberania do Brasil. O presidente americano, em uma jogada ousada e perigosa, impôs tarifas de 50% sobre importações brasileiras e sancionou um juiz da Suprema Corte. Sua missão? Resgatar um aliado, mas na prática interferir diretamente no sistema judiciário de uma nação democrática. É uma escalada sem precedentes, um ataque aberto que testa os limites da diplomacia e da legalidade. Lula, no entanto, não se intimidou. Com a precisão de um grande estrategista, ele contra-atacou, mas não com armas ou ameaças econômicas. Sua munição foi a própria lei. O presidente não apenas defendeu o sistema judicial de seu país, mas lançou uma advertência direta ao presidente americano. Se o ataque ao Capitólio tivesse ocorrido em solo brasileiro, ele estaria no banco dos réus. É uma declaração que ecoa através da história, traçando um paralelo inegável entre os atos antidemocráticos em Washington e Brasília. A narrativa oficial dos Estados Unidos, através de seu Departamento de Estado, tentou pintar o Brasil como um país que sufoca a liberdade de expressão. Mas Lula desmascarou essa hipocrisia, expondo o cinismo por trás da preocupação americana. A crítica, ele argumentou, não era sobre direitos humanos, mas sobre poder e influência. Uma tentativa de usar um discurso nobre para justificar uma intervenção política. Essa tática comum na geopolítica foi desnudada por um líder que conhece bem o jogo do poder. Não à toa foi chamado de o maior político do planeta, por ninguém menos que Barack Obama. Por mais de 200 anos, a relação entre Brasil e Estados Unidos, apesar das tensões, foi marcada por um respeito mútuo. Agora, em um piscar de olhos, essa relação está sendo destruída. Lula, em um tom de lamento e firmeza, questionou o abandono de uma história diplomática construída por séculos. A dor de um aliado sendo traído por conveniência política. Então, o impensável aconteceu. No dia 28 de agosto, uma manchete sacudiu o mundo. Em um artigo da respeitada revista The Economist, a manchete afirmava: Brazil can teach Democrats a thing or two to the United States. A frase, que em português significa: o Brasil pode ensinar uma ou duas coisas aos democratas dos Estados Unidos, inverte a lógica histórica. Por décadas, o Brasil olhou para os Estados Unidos como o farol da democracia, a nação que ditava as regras do jogo. Hoje, o jogo virou. Enquanto nos Estados Unidos, o homem que tentou dar o golpe se safou de acusações por sua tentativa de anular as eleições e ainda foi reeleito presidente, no Brasil, a justiça avança. Centenas de brasileiros que participaram dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 já estão na prisão. O sistema judicial brasileiro, mesmo sob imensa pressão política do Congresso pelos apoiadores do golpe, está mostrando sua resiliência e independência. A punição de golpistas e a defesa do Estado de Direito se tornaram a lição que o Brasil está dando ao mundo, e em especial aos Estados Unidos. O contraste é brutal. De um lado, perdões presidenciais para quem tentou derrubar a democracia. Do outro, sentenças de prisão para os mesmos atos. Essa diferença, esse abismo entre as duas justiças, define a essência deste confronto. É a prova de que a democracia não é apenas um conceito, mas uma prática que exige vigilância e punição para aqueles que a violam. O Brasil está mostrando ao mundo que a impunidade é o maior inimigo da liberdade.
No final, Lula nos deixa uma lição. Em tempos de crise, a covardia não é uma opção. As crises são oportunidades para a humanidade se reinventar. A grande questão é o que este confronto nos dirá sobre o futuro da democracia. O Brasil se tornará o novo modelo de resiliência democrática? E os Estados Unidos conseguirão aprender essa lição antes que seja tarde demais? Essa é uma história que ainda está sendo escrita e a sua participação é fundamental para que ela seja contada. Se você chegou até aqui, é porque se importa com o futuro da nossa democracia. Para não perder nenhuma atualização sobre esse e outros temas, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Qual a sua opinião sobre o confronto entre Lula e Estados Unidos? O Brasil realmente está dando uma lição ao mundo? Compartilhe suas ideias e vamos continuar essa conversa.